Olha, hoje é o Dia Internacional contra o abuso e tráfico ilícito de drogas. E os números no estado de São Paulo impressionam. Em 12 anos, desde que foi implementada a nova lei de drogas no país, a quantidade de presos por tráfico de entorpecentes aumentou 508%. Além disso, nesse mesmo período, a taxa da população carcerária presa por esse tipo de crime no estado passou de 10% para quase 40% do total. Os dados conseguidos com exclusividade pela Globo News são da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e do Ministério da Justiça. A gente vai ver mais detalhes na reportagem da Isabela Leite, com produção do Léo Arcoverde e da Luísa Soto. Desde 2006, a Lei de Drogas do Brasil definiu alguns critérios para diferenciar usuário de traficante. O artigo 28, por exemplo, classifica quem compra, guarda e transporta a droga como usuário e prevê como pena algumas medidas alternativas, como prestação de serviço à comunidade. Já produzir, fabricar, vender ou transportar drogas caracterizam tráfico, com pena de 5 a 15 anos de prisão, além de multa, segundo o artigo 33. Nesses 12 anos de aplicação da lei, o número de presos por tráfico de drogas no estado de São Paulo explodiu. Antes, em 2005, quase 14 mil pessoas cumpriam pena por esse tipo de crime. No fim de 2017, esse número subiu para mais de 84 mil, um aumento de 508%. A proporção de presos por tráfico de drogas também aumentou nos últimos anos. Um levantamento feito pela Globo News mostrou que no fim de 2017, São Paulo tinha uma população carcerária de quase 226 mil pessoas. Um terço delas cumpria a pena por tráfico de drogas. Antes de 2006, quando a lei de drogas entrou em vigor, o estado tinha 138 mil presos e só 10% respondiam por tráfico. O texto da lei não aponta uma quantidade específica de droga para diferenciar posse de tráfico. Para essa socióloga, essa subjetividade tem contribuído para o aumento de prisões no estado de São Paulo. A gente observou também um aumento da pena para o tráfico de drogas. E a lei não trouxe nenhum critério objetivo para a distinção entre essas duas condutas. Então, desse modo, a lei trouxe, ao mesmo tempo, uma subjetividade para o enquadramento do caso concreto em cada um desses tipos penais e o aumento do tempo que as pessoas ficam presas pelo tráfico. Por isso, a gente acredita que houve um efeito mais encarcerador. Já segundo esse desembargador, existe outro problema na lei. Apesar da pena por tráfico ter passado de 3 para 5 anos, a punição para quem é réu primário e for pego com pequenas quantidades de droga é mais branda. E isso teria provocado uma migração dos criminosos que praticavam outros delitos para o tráfico. Hoje a pena mínima, mas é 5. Não, não é 5, porque se for primário e pequena quantia, a pena é diminuída de 2/3. Hoje esse 1 ano e 8 meses é regime aberto, não se cumpre preso. Dentro do sistema penitenciário, você teve uma migração. Quem praticava pequeno furto, estelionato, foi para o tráfico. Por quê? Porque a pena é bem menor, hoje é regime aberto, não tem fiscalização alguma e não tem combate. Para conversar com a gente sobre essa polêmica aí a respeito da autuação de usuários de drogas e traficantes, a gente vai conversar com o David Marques, ele é pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. David, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Com quem que você concorda, das duas pessoas que a gente ouviu ali na reportagem? Há, de fato, uma migração, né, criminosos que praticavam outros delitos e migraram para o tráfico ou não? Ou está se prendendo como traficante, quem é um usuário e não devia estar sendo preso? Qual é o teu entendimento? Oi, Leila. Eu acho que, em grande medida, essa situação de crescimento absurdo dos presos por tráfico de drogas no estado de São Paulo e no país como um todo é decorrente da organização do nosso sistema de segurança pública, né, que é muito pautado no policiamento ostensivo e pouco fundamentado numa política de segurança mais inteligente, com mais investigação, que tem capacidade de oferecer uma resposta mais qualificada para esse problema da violência relacionada ao tráfico de drogas, né? Nesse ponto, eu concordo com a análise que é feita no sentido de que sim, a lei traz um nível de subjetividade bastante grande
para o policial da ponta que, impulsionado por uma política de metas que não qualifica, que quantifica apenas as prisões e não qualifica, acaba contribuindo para a prisão, para a apreensão desses pequenos traficantes que vão ser colocados no sistema prisional já completamente abarrotado e sem condições de recebê-lo. A gente tem alguns aspectos aí, né, David? Primeiro, a demanda. Não existiria tráfico e comércio de drogas não houvesse a demanda, né? A vontade de consumir as drogas. Depois, a entrada dessas drogas no Brasil. A gente sabe que é um problema o tráfico de drogas e o próprio consumo. Isso não é um problema exclusivo do Brasil, é uma questão internacional. Então, é preciso, talvez, haver aí uma cooperação entre os nossos vizinhos. E eu não sei em que medida isso pode melhorar. Terceiro fator é a falta de alternativas para aquela garotada que acaba indo para o tráfico, né, e tendo aí sua fonte de subsistência porque não tem trabalho, não tem estudo, não tem outras perspectivas de vida. Exatamente. Atualmente, a nossa política de droga, ela é ainda, infelizmente, muito pautada pela perspectiva da guerra às drogas. Perspectiva essa que vem sendo revista mundo afora, né? Nos Estados Unidos, o país que começou com essa linha de ação, hoje já revê isso em grande parte dos seus estados, né? E o Brasil ainda é muito tributário dessa lógica. Hoje, quando a gente fala de narcotráfico, a gente tem que entender que a participação das organizações criminosas nisso é muito grande atualmente, né? E isso não é um problema desse ou daquele estado, é um problema nacional. Se a gente quer enfrentar isso de maneira qualificada, né, e combater, sobretudo, o uso abusivo, por um lado, e, por outro lado, os pontos de violência na cadeia do tráfico de drogas, é preciso que haja, por parte do governo federal, uma indução de um sistema articulado de inteligência, né, articulando a inteligência de todas as polícias estaduais, de modo a poder identificar quais são as principais dinâmicas criminais, quais são os principais grupos e redes, quais são as rotas interestaduais e transnacionais, cooperando também com outros países, para que você possa, sim, enfrentar esse problema de forma mais qualificada, com mais inteligência. David, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Esse é um debate que rende, né? É um assunto ao qual a gente tem que estar voltando sempre aqui no Brasil. Valeu.